Olá, pessoas que seguem aqui este modesto espaço virtual, né? O nosso canal. E dando continuidade a mais um estudo do Ementário Espírita, né? Vimos aí no último vídeo a questão do falar e do ouvir, né? Saber falar, saber calar também. E saber ouvir, que é uma coisa que a gente muitas vezes está muito pouco disposto, né, gente, a ouvir, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de colocar nossos pontos de vista, muitas vezes apaixonadamente, né? Mas e o ouvir também, né? Então, foi a reflexão do vídeo passado. Quem não viu, volta lá e veja. Então, aqui seguindo então nosso itinerário aqui do livro Ementário Espírita, né? Do espírito Marco Prisco, pela psicografia abençoada de nosso querido Divaldo Franco. Vamos para o capítulo 17, que quer dizer nos negócios. Olha só, ele vai argumentar, né, princípios da doutrina espírita nos negócios, né? Nós somos homens e mulheres de negócios, né? Quando fala negócios, né, se refere muito a trabalho, a labor profissional, né? Essa questão toda, formal ou informal, né? Como a informalidade aí está galopante, né? As pessoas para aumentar suas rendas, né? Fazem várias estratégias aí, inclusive com lojas virtuais, né? Então vamos ver aqui o que é que Marco Prisco tem a nos dizer no Ementário Espírita, né? Sobre a questão nos negócios, né? Então vamos lá. Na sede de evolução e paz que ardem interiormente, proscreva do seu programa de vida negligência e autojustificação. Interessante, né? Negligência e autojustificação. Claro, negligência é óbvio, né? Negligenciar é uma coisa terrível. E a questão da autojustificação, né? A gente ficar o tempo todo se justificando pelo que fez, pelo que não fez, né? O tempo todo. Às vezes pode ser até necessário, né? Mas o tempo todo, né? Mas seguir em frente, né? E procurar fazer o melhor possível, né? Então não perder muito tempo com essa parte de autojustificação também, porque às vezes a gente perde tanto tempo se autojustificando que acabamos negligenciando coisas que se tem para fazer, não é isso? Bom, então a coisa está bem ligada à outra. Descuido, rampa que conduz ao crime. Ave Maria, ele joga pesado. Se a gente descuidar das nossas responsabilidades, é uma rampa que conduz ao crime, rapaz. No final da linha pode ser mesmo, né? É que a gente não chega lá, né? Nós que temos alguma consciência, já temos alguns princípios ético-morais, podemos não chegar lá, né? Nesse momento, mas a possibilidade sempre existe, né? Condescendência para consigo mesmo, escada de egoísmo fatal, né? E o egoísmo, né, Maria? Quando ele fala egoísmo fatal, não é só o egoísmo que leva a gente a pensar só a gente mesmo como centro do universo. É um egoísmo fatal que pode levar até a morte. Egoísmo fatal, né? Eu dou risada assim porque é um riso nervoso, mas isso é um negócio muito sério. Desde que lhe falam ao imo as consolações espíritas e os esclarecimentos libertadores, que desbitolam a mente das limitações habituais, cultive os elevados princípios morais, que mínimos que sejam, de modo a não se acumpliciar com a liberalidade da ignorância, né? Ele está dizendo aqui, já que a gente conhece, né, já os princípios que são exarados aí na doutrina espírita, né, princípios libertadores, princípios que abrem as nossas consciências, né? Vamos cultivar alguns princípios morais em nós mesmos, por mínimos que sejam, né? Não está nem pedindo para a gente ser perfeito, né? Porque não seria possível, mas por mínimo que seja, ele destaca aqui, vamos procurar, né? Já iniciar pelo menos alguma reforma íntima. Probidade no lar, honestidade no trabalho, correção na rua.
né? Esses aí são deveres básicos daqueles que realmente já têm as iluminações da doutrina espírita, né? Probidade no lar, honestidade no trabalho, correção na rua. Se você enfrenta dificuldades desta ou daquela ordem nas finanças, nas aspirações, nos jogos sociais, elimine as soluções fáceis. Você tem essas dificuldades, né? Financeiras, seus objetivos, essa coisa toda. Não busque as soluções fáceis, porque as soluções fáceis podem nos trazer problemas muito difíceis, né? Cuidado com as soluções fáceis. Algumas coisas são fáceis de resolver realmente, né? Mas tem coisas que não. A gente tem que prestar atenção, né? Que muitas vezes um atalho pode nos levar a um abismo que a gente não tá vendo. Quando chegar lá já é tarde demais, a gente já caiu. Se você enfrenta... já foi. Facilidade é também convite à desonra, né? Então vamos ter cuidado com as facilidades. Eu lembro que em Nosso Lar, em um dos livros de André Luiz, eu não lembro agora se foi Nosso Lar ou Os Mensageiros, né? Mas André Luiz fala, né, que um dos grandes motivos de queda dele na sua última encarnação, né, foram as facilidades que ele teve a mancheias, né? Filho de família abastada, teve os estudos pagos, nunca teve que se esforçar para ter estudo, achou, como ele mesmo descreve, achou tudo na mão, e essas facilidades não contribuíram, né, para a educação espiritual dele, né? A essa questão que fez que ele passasse muitos padecimentos quando desencarnou, né? Como nós, quem leu a série André Luiz, observa ali, né? O êxito que se firma nas bases da aventura é como edificação de sonho, que se plasma fictício na imaginação atormentada, né? O êxito que se firma em base de aventura. Ele bota a aventura aqui em itálico, né? Que a gente pensa que a vitória baseada em coisas erradas nos traz uma consequência funesta mais tarde, né? É uma vitória ilusória. Negocie para construir a felicidade da família, mas acautele-se das negociatas, que degradam o padrão de equilíbrio do seu espírito. Ou seja, o negócio para você conseguir dinheiro, para você viver bem, para dar conforto à sua família, não tá errado não, gente. Ó, que eu negocie para construir a felicidade da família. Óbvio, não tem nada demais. Trabalho, né? Você ter habilidade, ter astúcia, esperteza para negociar, mas para fazer a coisa direita, né? Mas acautele-se das negociatas, que é usar a esperteza para se dar bem, né? De forma não muito ética, ou muitas vezes até de forma criminosa, quer dizer, você se dá bem prejudicando os outros. Isso aí, olha a diferença, negócio, negociata, é igual política, politicagem. A política, em essência, é uma prática boa, que visa o bem-estar da sociedade, mas o que a gente vê na prática é a politicagem, né? Então, diferenciar negócio de negociatas. Porque os outros triunfam de qualquer forma, não intente a vitória a todo custo, né? Vitória a todo custo. Porque o custo pode ser alto. Muitos talentos repousam sobre os pântanos movediços. Quer dizer, pântano que vai afundando, né? Negócios sediços, caráter poluído, né? Negócio que leva a gente para baixo, caráter poluído. Lesa-se muito nas diversas atividades do dia a dia, das lutas humanas, né? Olha, presta atenção. Lesa-se muito nas diversas atividades do dia a dia, das lutas humanas, as atividades comuns do nosso dia a dia. Ó, lesa-se o fisco por ser este exorbitante. Realmente, aqui no Brasil, gente, é imposto demais. Eu concordo, tal, mas não é o caminho lesar o fisco, né? Acho que batalhar para que enxugar um pouco mais esses impostos, eu concordo, né? Usar nossa inteligência, a nossa capacidade político-social para isso, ótimo, né? Mas sonegar também, gente, traz um prejuízo que acaba voltando para a gente mesmo, né? Mas isso é uma coisa difícil de nós, cidadãos, colocar no nosso juízo. O governo que se lasca, ele vive me roubando, vou roubar dele também, né? Ó, o discurso é esse, né?
Lesa-se o próximo para não ser lesado por ele. Quer dizer, antes que o cara te lese, você vai lá e lesa ele. Antes que ele te roube, você rouba ele primeiro. Né? Cheguei primeiro. Lesa-se a sociedade por considerá-la injusta. Quer dizer, a sociedade é injusta, então vou lesá-la também, vou destruí-la. Né? Lesa-se o patrão por tê-lo como ambicioso ou mal. Quer dizer, o cara é rico, tem tudo, então vou chegar atrasado mesmo, vou fingir que trabalho, né? Vou fazer o mínimo possível, né? E por aí vai. Lesa-se o amigo por ter sido antes prejudicado por outro. Quer dizer, um amigo seu lhe prejudicou, alguém que se dizia seu amigo ou amiga, aí você já vai, lesa o seu outro amigo, já que provavelmente ele vai fazer de novo o que o outro fez comigo, eu vou fazer primeiro, né? Muito amigo, né? Muito amigo. Lesa-se a família porque se acostumou a lesar. Olha, lesa-se a família, porque é normal lesar a família, né? Os maiores problemas em relações humanas que temos aí no mundo é relacionado à família, as relações familiares, né? E não são poucas as palestras de tema espírita relacionado à família, né? Lesa-se a si mesmo, ó, autolesação. Lesa-se a si mesmo por encontrar-se em cela de loucura, né? Porque prejudicar a si mesmo não é uma coisa muito equilibrada, não é coisa de gente que se diga normal, né? Normal, digamos, se diga equilibrada, né? Não louca. Quem age com desonestidade respira em clima de alienação, porque muitos se debatem nas águas do poder, que se afirmam nos jogos da astúcia e da sagacidade. Não creia que a felicidade se estabeleça entre os enganosos filões da mentira dourada. Tá falando, gente, da felicidade real, não é da felicidade transitória do mundo, não. Ó, isso aqui é uma obra espírita, espiritualizante. Então, a gente que tem as luzes espíritas, tenhamos cuidado, viu? Só a consciência tranquila, que vibra ao ritmo de um caráter correto, se faz pedra angular do edifício da paz segura e da harmonia perfeita. Os melhores e mais altos negócios que se pode conseguir numa reencarnação vitoriosa. Então, os melhores negócios numa reencarnação vitoriosa é essa, é consciência tranquila, caráter correto, né? E paz e harmonia, quer dizer, isso traz a paz segura e a harmonia perfeita. Olha que delícia. Então, é isso que Marco Prisco tinha a nos dizer sobre essa questão nos negócios, ok? Então, capítulo 17 é encerrado, né? Vamos ao 18. O 18 diz, nos problemas. Quem não tem, né? Quem não tem problemas, né, gente? Olha lá. Será inútil a sua preocupação mental com os problemas mundiais se você não cuidar de resolver as pequenas dificuldades que o inquietam no reduto doméstico. É interessante. A pessoa fica vendo televisão, o mundo tá difícil, o mundo tá violento. É verdade, né? Fica com aquela preocupação com o mundo, mas a casa cai aos pedaços, né? Em todos os sentidos, às vezes no sentido físico, ou então não é no sentido físico, a casa fisicamente está bem, mas no sentido emocional, no sentido afetivo, quer dizer, a pessoa vê o quintal do outro, mas não cuida do próprio quintal, né? Isso é uma coisa que acontece e muito, gente, e muito. Talvez até se preocupar com as questões mundiais seja até uma fuga psicológica para não ter que encarar os problemas verdadeiros, que são os problemas do seu lar. Não com isso que não queira dizer que a gente não deva se preocupar com o mundo, entendeu? Mas se a gente não resolve o nosso, como é que a gente vai resolver? Se a gente não resolve o micro, como é que a gente vai conseguir resolver o macro, né? Redundará em nada o seu esforço em favor da regeneração da coletividade humana se você não atender devidamente aos humildes deveres de compreensão no lar. Bom, isso aqui é autoexplicativo. Serão de pouco valor os seus sacrifícios em prol da paz entre as nações se você fugir impensadamente da posição de responsável quando o insucesso fustigar a sua família. Quer dizer, se você foge dos problemas quando acontecem coisas ruins na sua família, você foge da responsabilidade, como é que você vai querer batalhar pela prosperidade entre as nações? Representarão, se insignificantes, os seus escrúpulos em referência à harmonia na Terra, quer dizer, no planeta Terra,
se você não detiver a construção da paz entre os que formam o seu domicílio, né? O lar é célula do mundo. Você expressa na coletividade a situação espiritual do aconchego doméstico. É interessante, né? A célula micro do macro, né? O lar e o mundo. Interessante. Experimente construir a sociedade entre os membros de sua casa e poupe a despesa injustificada de energias com os magnos problemas universais. Ora, gente, se todos os lares se harmonizassem, construíssem uma vida melhor dentro do lar, como consequência, veja bem, a consequência seria um mundo melhor, porque se as células principais, se as células se harmonizam, as células formam um todo. Então, consequentemente, o mundo estaria melhor. Olha que interessante, né? Mas isso aí é um trabalho para séculos ainda, né? Mas o importante é que a gente crie consciência e comece, pelo menos nós que temos as luzes do Espiritismo, não que sejamos melhores que os outros, por isso não, sempre chama atenção, mas aprendemos a ser pelo menos a melhor para os outros e, claro, a ser melhor para nós mesmos, né? Óbvio. É amar ao próximo como a ti mesmo, então o auto-amor também é indispensável. Ajude aqueles que se demoram na retaguarda, né, que ficam para trás, ó, puxem eles para frente. Assista àqueles que o chamam em sofrimento. Mas não se detenha junto àqueles que se comprazem na volúpia da inquietação. Quer dizer, aqueles que não querem nada por enquanto, não se deve perder muito tempo com eles. Tenta-se, mas se não quiserem, cada um no seu tempo. Não se detenha junto àqueles que se comprazem na volúpia da inquietação. Apavorados por acontecimentos que talvez não se consumam. Quer dizer, aquela neurose por coisas que talvez nem aconteçam. É interessante, né? Perdendo os valores do tempo em fórmulas improdutivas de ações que nunca se realizarão. Quer dizer, fazendo coisas que qualquer mente crítica sabe que dificilmente ou nunca se realizará, né? Porque tem coisas, gente, que realmente é para ser, que tem lógica, que você, pô, com esforço, você pode chegar lá ainda que demore. Mas tem outras coisas que não, né? Que você está construindo ilusões. Temos que saber separar, como eu sempre digo, né? Há discernimento, que é o filho dileto da sabedoria. Sementeiras alheias e problemas alheios, quer dizer, dos outros, requerem grande soma de ponderação ao serem examinados, né? A gente tem que saber ponderação para ver problemas alheios, né? E aprender primeiro a analisar os nossos próprios problemas, né? O problema em qualquer circunstância significa ensejo de enriquecimento da própria experiência para os complexos enigmas do caminho pessoal. Ok? Ajude o mundo atendendo o lar, que é a célula do mundo. Ajude o mundo atendendo o lar. Socorra a aflição atendendo a candeia da serenidade em você mesmo. Ó, o seu, não é só o lar, a sua casa, o seu lar, isso aqui, ó, o seu íntimo também. Né? Harmonizar o seu lar e o lar da sua casa, os seus chegados, seus familiares, que não é uma tarefa fácil, né? Nós temos aí os dois tipos de família, a família bênção e a família aprovação, como a vez descreveu Joana de Ângeles, acho que foi no livro SOS Família. Foi esse mesmo. E ela diz assim, temos as famílias bênçãos por espíritos afins, harmonizados, e as famílias provação, que são espíritos antagônicos, né? E temos muitas famílias provação, porque estamos num mundo de provas e expiações. Mas eu acho que assim, na minha visão estreita, maior parte das famílias é uma família mista, né? Tanto tem pessoas harmonizadas e outras não harmonizadas, né? A família mista, que tem bênçãos e tem problemas, né? São essas aí, né? Que se permite um trabalho mais elaborado, né? Solucione a situação difícil da atualidade, seguindo com retidão o seu caminho e ajudando desinteressadamente. Eita, diacho! E ajudando desinteressadamente. Quase não sai. Ok? Encerramos então o capítulo 18. Fizemos hoje o capítulo 17. Capítulo. Ave Maria, esqueci até, fiquei tão emocionado. Os capítulos 17 e 18. Capítulo 17 e 18, né? Vimos aqui nos negócios e nos problemas, né? E vou encerrando por aqui, gente. Sempre, né? Conclamando a todos que refletir, né? Sobre quem tem acesso ao livro
dar uma lida, fazer uma reflexão e buscar sempre, né, rever algumas coisas, rever alguns pensamentos, algumas posturas nossas, rever, de boa. Vou só rever, né? E ver o que é que pode melhorar, o que é que pode se ajustar, que é pro nosso próprio bem mesmo, né? O bem que decorre para as outras pessoas à nossa volta, a nossa família, como foi o caso aqui do capítulo, é uma consequência quando a gente busca ajustar nós mesmos, né? Ajustar para melhor, né? Então vamos rever aí de boa algumas atitudes, fazer uma autorreflexão e continuar as nossas leituras edificantes, as espíritas e as boas leituras não espíritas também, né, gente? Então a todos um grande abraço, fiquem com Deus.